Se colocarmos num gobelé camadas alternadas de gelo picado e sal e no seu interior colocarmos um tubo de ensaio com água e com um termopar no seu interior, ao fim de alguns minutos, a água no interior do tubo de ensaio congela. Se pegarmos agora no tubo de ensaio nestas condições, ou seja, com gelo no seu interior com um termopar e o colocarmos sobre uma fonte de calor, por exemplo, uma lamparina, neste caso, se utilizarmos uma lamparina, é conveniente colocar um pequeno biombo à volta deste conjunto para fazer com que a chama da lamparina se mantenha sempre na direção vertical, ou seja, não seja afetada por pequenos deslocamentos de ar. Se registarmos ao longo do tempo a temperatura do conjunto, como aqui se indica, o gráfico que se obtém é o que está representado aqui na figura ao lado. Ou seja, admitamos que partimos, por exemplo, de uma temperatura de menos 10 graus Celsius, ou seja, o gelo encontra-se, a água encontra-se no estado sólido, ou seja, temos aqui gelo. Então, numa primeira etapa, o que se verifica é que o gelo vai aquecer, ou seja, sofre uma variação de temperatura. Assim que o gelo atinge a temperatura de 0 graus, entra em fusão e então passamos a ter gelo no estado sólido e água líquida. Continuando a aquecer, ou seja, depois de fundir o gelo, a água líquida vai ver a sua temperatura aumentar até se atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Atingindo a temperatura de 100 graus Celsius, então a água começa a vaporizar e passamos a ter água líquida e vapor de água. Se continuarmos a aquecer, poderemos, em determinadas condições, obter apenas vapor de água e então temos aqui a água no estado gasoso. Se repararem neste gráfico, as zonas indicadas a vermelho, onde temos gelo no estado sólido, portanto, água no estado líquido e vapor da água, ocorrem variações de temperatura. Daí que a expressão que se utiliza para determinar a energia recebida por uma determinada massa de água é a que se indica aqui. Massa vezes a capacidade térmica mássica da água, suposta constante, vezes a diferença de temperatura. Naturalmente que para isto não dar um valor de zero, já que estamos continuamente a fornecer energia, isso significa que tem que haver variação de temperatura. Nas partes aqui do gráfico em azul, onde não ocorre temperatura, naturalmente que não podemos utilizar esta expressão, já que iríamos obter um valor nulo, porque a temperatura mantém-se constante. Assim sendo, perdão, nesta parte, ou seja, durante a fusão do gelo, vamos utilizar a massa vezes o calor latente de fusão ou variação de entalpia de fusão, e na outra parte cá em cima, na vaporização, vamos utilizar o produto da massa pela variação de entalpia de vaporização ou massa vezes o calor latente de vaporização. Na última aula coloquei aqui um exercício e que é o seguinte, ou seja, temos 100 gramas de água à temperatura de menos 100 graus Celsius e queremos saber a energia envolvida em todo este processo. Ou seja, se olharmos o gráfico anterior, o que nós verificamos é que primeiro temos que aquecer o gelo, fundir o gelo, aquecer a água proveniente do gelo e vaporizar a água. Ou seja, a nossa equação para o cálculo da energia terá que ter 4 parcelas: aquecimento do gelo, vaporização, fusão, aquecimento e vaporização. São estas as parcelas que vai ter. Então, neste caso, o que nós vamos ter serão essas mesmas parcelas. Então, podemos escrever aqui assim, questão 1.1, então a energia calcula-se da seguinte maneira: há de ser massa do gelo vezes o C do gelo, 2100. O gelo passou de menos 100 para 0, ou seja, a temperatura final é 0
menos 100 graus Celsius. E temos então aqui esta parcela que corresponde à energia gasta no aquecimento do gelo. Agora, para a fusão há de ser massa vezes o calor latente de fusão, 3,34 vezes 10 à quinta, mais aquecimento da água, ou seja, 0,100 vezes 4180, e aqui vamos ter, a água passa de 0 para 100, ou seja, a temperatura final 100 menos 0, e depois ainda nos falta a parcela correspondente à vaporização, e então falta aqui assim mais 0,100 vezes o calor latente de vaporização, a variação de entalpia, 2,26 vezes 10 à sexta. Se colocarmos aqui assim os diversos valores, então de cada uma das parcelas temos aquecimento do gelo 2,1 vezes 10 à quarta, fusão do gelo 3,34 vezes 10 à quarta, aquecimento da água proveniente do gelo 4,18 vezes 10 à quarta e vaporização 2,26 vezes 10 à quinta. Como podem reparar, gasta-se maior quantidade de energia na vaporização. Se somarmos estas 4 parcelas, aquecimento do gelo, fusão do gelo, aquecimento da água proveniente do gelo e vaporização da água, obtemos então o valor 3,2 vezes 10 à quinta joule. Para ficarmos com uma ideia mais adequada, pede-se na questão seguinte para calcular as percentagens correspondentes. Então, vou calcular aqui. Para calcularmos a percentagem envolvida no aquecimento, vamos por aqui, aquecimento do gelo, basta-nos dividir a energia correspondente pela energia total, ou seja, fica 2,1 vezes 10 à quarta, a dividir pela quantidade total de energia despendida em todo este processo, 10 à quinta. Para obtermos em percentagem, basta-nos multiplicar por 100, e então o valor dá aproximadamente 6,6%. Para os outros, a mesma coisa, é dividir esta quantidade pelo total, esta pelo total e depois a outra. Então, vamos colocar apenas aqui os valores. Então, para a fusão do gelo, vamos encontrar aqui assim o valor de aproximadamente 10,4%. Para o aquecimento da água, proveniente do gelo, então vamos ter um valor de 13,1%. Como já estamos aqui a ver, gasta-se mais energia na vaporização, 13,1%, e finalmente na vaporização aqui entenda-se vaporização, o sistema vai entrar em ebulição, é água dentro do tubo de ensaio, ou seja, gasta-se quase 71%, ou seja, 70,6%. Daí que, apesar de termos uma quantidade de água salgada considerável no planeta, é muito difícil obter água potável a partir da água do mar. Porquê? Porque tínhamos de fazer a destilação, e a destilação requer grandes quantidades de energia. Podíamos fazer a evaporação e depois a condensação, uma espécie de destilador, e naturalmente, como acontece, como já viram no caso dos coletores, a área é um fator muito importante.
Aliás, em todos os processos que envolvam transferência de energia ou transferência de massa, a área é um fator a ter em conta. Aliás, com frequência pergunto aos alunos quantas folhas é que apresenta, por exemplo, algumas das árvores que vemos através da janela da sala de aula. De facto, as plantas, para realizarem fotossíntese, ao chegar a primavera, começam a brotar as suas folhas, de facto, criam um aumento considerável de área. No fundo, é assim que fazemos, nomeadamente, por exemplo, no caso dos coletores solares, dos painéis fotovoltaicos, ou seja, para podermos captar a energia proveniente do Sol, necessitamos de quantidades consideráveis de energia. Vamos então ver aqui mais dois exercícios que aqui coloco e então temos aqui um em que temos um fervedor com 1 litro de água, portanto encontra-se a 100 graus, adicionaram-se 500 ml de água à temperatura de 10, queremos saber a temperatura de equilíbrio, ou seja, o que vai acontecer é que se vai transferir energia da água a ferver para a água a 10 graus, de maneira que no fim vai deixar de estar a ferver. É conveniente referir que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Isto vai nos permitir calcular quer a massa da água que está a ferver, quer a massa da água à temperatura de 10 graus Celsius. Já agora temos aqui mais um exercício e que é o seguinte: temos dentro de um recipiente um calorímetro, onde se fazem estas experiências em que temos transferência de energia, temos uma certa massa de um líquido à temperatura de 82 graus, coloca-se uma esfera de metal no seu interior, com a massa de 750 gramas e a temperatura de 6 graus, verifica-se que atinge o equilíbrio térmico à temperatura de 70. Pretende-se saber o quociente entre as capacidades térmicas máxicas do líquido e do metal. Tem que se considerar, ou considera-se, que a transferência de energia com o exterior é desprezável, ou seja, as trocas de energia ocorrem apenas entre a esfera e o líquido. Bom trabalho.